Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, domingo agora, nós começamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, né? Então amanhã, sábado, é o último dia da quaresma. É quaresma até amanhã ao meio-dia. Tá? Amanhã, meio-dia, já se inicia a celebração do Domingo de Ramos. A partir de meio-dia de sábado, a gente já celebra a liturgia de domingo, né? E o Domingo de Ramos, ele inaugura a Semana Santa. A Semana Santa é a semana mais importante do tempo litúrgico. A igreja, a vida da igreja se dá através da liturgia. A liturgia é a vida da igreja. Né? E a liturgia tem seu ápice, seu ponto máximo no Tríduo Pascal. Por isso que na iminência de nós entrarmos no Tríduo Pascal, é necessário que a gente faça uma catequese sobre o Tríduo Pascal, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, para que essa catequese nos ajude a vivermos bem a Semana Santa. É tipo assim, a pessoa namora, a pessoa fica noiva, chega o dia do casamento. Quando chega o dia do casamento, o que a noiva faz? Ela passa o dia inteiro, né, se produzindo, se maquiando, sei lá, arrumando o cabelo, cuidando da pele, fazendo várias coisas, né, que o pessoal chama de o dia da noiva, né? Porque é o dia especial, para o dia para o qual a noiva se preparou ao longo do namoro, do noivado, e ansiou, e esperou, e etc. Então é o dia da noiva, como a gente disse. Nós somos a noiva. A noiva de Jesus é a igreja. A noiva somos nós. E o Tríduo Pascal, a Páscoa, precisa ser a nossa união com Cristo, como o matrimônio é a união da noiva com o noivo. A Páscoa precisa ser a nossa fusão, ou como a gente chama na teologia, na igreja, de comunhão, a nossa comunhão com Cristo. O que é comunhão? Comunhão. Então nós precisamos nos unir a Cristo na sua paixão, morte, para estarmos também unidos com Cristo na sua ressurreição. Vai dizer São Paulo, se com ele vivemos, se com ele sofremos, com ele venceremos. Se participarmos da paixão de Jesus, também participaremos da sua glória. Mas se nós nos recusarmos a participar da paixão de Jesus, não poderemos participar da sua glória. Porque ele mesmo disse, se alguém quer vir após mim, Mateus capítulo 16, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então é um caminho, o caminho da cruz. O próprio Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se Jesus dissesse, eu sou o caminho que em verdade conduz à vida. E que caminho é esse? É o caminho da cruz. Ou a via da cruz. Ou como a gente chama na igreja, a via sacra. A via sacra não é só de Jesus. A via sacra é de todo cristão. E todo cristão precisa trilhar essa via sacra. E aí existem algumas formas de trilhar essa via sacra. Através de suportar as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, com paciência, como nos ensinou São Dimas, o bom ladrão, que ao lado de Jesus pregado na cruz sofria as mesmas dores do Senhor, só que ele disse, né? Esse justo sofre sem merecimento. Nós sofremos porque merecemos, mas ele não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ali, Dimas teve o seu purgatório. Ele satisfez, ele confessou os seus pecados. Nós sofremos porque merecemos. Esse justo não fez mal algum, ele confessa os seus pecados. Então ele faz o sacramento, é como se fosse ali o sacramento da confissão. Dimas confessa os seus pecados, arrependido. E ele aceita o sofrimento como consequência do seu pecado. E isso purifica a sua alma. Esse é o mistério do purgatório. O purgatório faz isso. Então ele purifica-se dos seus pecados ali naquela cruz. E aí Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele já havia passado o purgatório dele na cruz. Esse mistério que São Dimas nos ensina, estarmos ao lado de Jesus na cruz, é um mistério que cada cristão precisa viver. É o mistério que cada ser humano precisa viver. Porque todo mundo vai para a cruz. Seja como Dimas, o bom ladrão, ou seja como Gesmas, o mau ladrão.
os dois estarão na cruz. Não existe ser humano que não tenha cruz. Não existe ser humano algum que não passe por nenhum sofrimento. A gente acorda cedo, a gente trabalha. Agora eu falei para vocês, essa semana fiz um curso operacional, eu fiquei a semana inteira debaixo do sol, sem água, sem almoçar, sem comer. E não foi gostoso, né? O curso operacional nunca é gostoso. É sofrido. E todos nós sofremos. O bebezinho que nasce, quando ele nasce, qual é a primeira experiência da criança que nasce? A primeira experiência da criança que nasce é sofrer o frio. Você sabe que na barriga da mãe ele tem uma temperatura bem elevada. Quando ele nasce, ele sofre o frio. Tanto que você tem que aquecer a criança, né? E se a criança nasce muito pequenininha, como é que chama? Prematuro, né? Tem que colocar onde? Na incubadora. Na incubadora é quente, né? Tem aquelas lâmpadas quentes. Porque a criança sofre muito frio. Então o ser humano já nasce sofrendo. Depois ele tem que ir para a escola, se separar da mãe. E nunca te separar da mãe. Tem que ir para a escola. E é um sofrimento. A vida é uma cruz. É o que nós rezamos a Salve Rainha. Vivendo e chorando neste vale de lágrimas. E é o que eu disse. E existem duas maneiras de você passar pela cruz. Como Dimas ou como Gésmias. Mas todos passaremos pela cruz. A cruz que se joga, que se lança fora, ela volta ainda mais pesada. A cruz que se abraça, por amor a Jesus, não é cruz, é chave do céu. Santa Teresa d'Ávila dizia assim: não é pesada a cruz que se abraça, só é pesada a cruz que se arrasta. Então, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, é um convite de nós mergulharmos na paixão de Jesus e passarmos essa semana meditando a paixão de Jesus. E essa é a proposta da catequese de hoje. Nos ensinar a meditar a paixão de Jesus. Para começar, vamos começar pelo Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira santa à noite e vai se encerrar no domingo de Páscoa. Como a gente estava comentando antes aqui da gravação, é tríduo, né? São 3 dias. Mas se a gente conta conforme nossa cabeça do século XXI, a gente vai entender que são 4 dias. É quinta, sexta, sábado e domingo. Só como o Antônio bem lembrou, a quinta-feira à noite, para os judeus, ao anoitecer, não era mais quinta-feira. O dia se encerrava com o anoitecer e se iniciava um novo dia, com o surgimento da primeira estrela. Então, naquela quinta-feira à noite, não era quinta-feira à noite, era sexta-feira. Então, se começa aquela já era a sexta-feira da paixão. E o que Jesus faz nos primeiros minutos daquela sexta-feira santa? Primeira coisa que Jesus faz naqueles primeiros minutos da sexta-feira santa. Jesus se reúne com seus apóstolos. Então, na paixão, nós precisamos estar unidos a Jesus. Precisamos unir a Ele na paixão. Jesus se une com seus apóstolos. E unido com seus apóstolos, Jesus diz uma frase que para mim é uma frase que a princípio parece uma frase que nenhum ser humano jamais falaria isso. Uma frase sem nexo humano, mas uma frase que só tem nexo divino. Como vai dizer São Paulo, é a loucura da cruz. Porque Jesus vai dizer em João, capítulo 13, versículo 1, versículo de 1 até 16, Jesus fala: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Por que Jesus deseja ardentemente passar aquela paixão? A Páscoa que Jesus se referia não era a ceia pascal, o cordeiro, etc., o pão e vinho. Que ele, naquela sexta-feira, inclusive naquela Santa Ceia, deixaria de ser pão e vinho, passaria a ser o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, porque ali instituiu a Eucaristia. Mas Jesus está falando da sua Páscoa, da sua paixão. Desejei ardentemente. Por que Jesus deseja ardentemente sofrer a Páscoa? Pelo que é a paixão. É a redenção do gênero humano. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, hoje nós vamos meditar esse livro aqui, ó, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich. Vocês já viram esse livro? Vocês já viram o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson? Já viram? Alguém assistiu? Não assistiu? Você assistiu? Ninguém assistiu? O melhor filme que eu já vi religioso. O melhor filme que eu já vi na minha vida, né? O filme do Mel Gibson é baseado nesse livro. Mel Gibson leu esse livro e a partir desse livro ele fez o filme.
O que é esse livro aqui? Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. A beata Ana Catarina Emmerich foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2004. Ela é uma religiosa agostiniana, alemã, nasceu no final do século XVIII, 17, né? 1700 e pouco. Século XVIII, né? 1700 é século XVIII. Nasceu no finalzinho do século XVIII e morreu em meados do século XIX, 1800 e pouco. E ela era uma religiosa mística. Jesus revelava para ela momentos da sua vida, mas Jesus não só falava para ela momentos da sua vida, como ele falava para Santa Faustina Kowalska, por exemplo. Mas Jesus arrebatava Ana Catarina Emmerich e transcendia o tempo e levava a Ana Catarina Emmerich a ver momentos da vida dele exatamente no momento que aquilo aconteceu, como se ele estivesse transportando a Ana Catarina Emmerich através do tempo, e ela ia naqueles momentos da vida de Jesus e ela via aqueles momentos da vida de Jesus, e ela escreveu todos essas visões nesse livro, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Então, nesse livro, é como se fosse um evangelho meditado. Porque esse livro aqui, ela conta desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão aos céus e pedaços do Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos pregavam. É um livro católico, tem imprimatur, tem aprovação eclesiástica. O pós-fácio aqui é assinado pelo Papa João Paulo II. E ele tem 3 imprimatos no início do livro aqui. Vou pegar aqui os imprimatos aqui, ó. Ele tem um imprime potest de 15 de junho de 1946, que é a primeira aprovação eclesiástica no Brasil. Foi feito em Juiz de Fora pelo reverendíssimo senhor padre Sebastião Carlos. Ele tem um nil obstat, que significa que nada obsta à fé católica, dia 2 de junho de 1946, pelo padre Guilherme Potem. E ele tem um reimprimatur pelo bispo Dom Justino, bispo diocesano, dia 27 de junho de 1946. O que significa essas coisas que eu estou falando? Esse imprime potest, nil obstat e o imprimatur. Significa que a igreja está dizendo nesse livro, em nada fere a fé católica, deve ser lido, meditado e rezado. Eu falei para vocês sobre o imprimatur já, né? Falei, né? Então esse é um livro que tem imprimatur, ou seja, é um livro, uma fonte segura. Como que eu vou saber se um livro é uma fonte segura de fé se não é fantasia? Tem que ter imprimatur. E se algum santo recomenda, ou se a igreja recomenda, esse livro, por exemplo, é de uma beata. Se ela é beata, ela foi beatificada pelo Papa, significa que tudo que ela escreveu, tudo que ela viveu, tudo que ela fez foi estudado pela igreja, e a igreja não encontrou erro. E a igreja aprovou. E a igreja mandou imprimir. E a igreja a beatificou para ser exemplo. Então, quando a igreja beatifica alguém, a igreja está colocando aquela pessoa como exemplo a ser seguido, a vida e a obra daquela pessoa como exemplo a ser seguido, para que através da observância da vida daquela pessoa, imitando as virtudes daquela pessoa, da vida daquela pessoa e da obra daquela pessoa, você chegue ao céu como aquela pessoa chegou. Então essa é Ana Catarina Emmerich. Ela era uma freira estigmatizada. Ela tinha as chagas de Jesus, como o Padre Pio, como a irmã Maria Aguirre, como Santa Teresa d'Ávila não, como Santa Catarina de Sena, como Santa Rita. Então ela era uma estigmatizada. Enfim. E aí ela vai narrando detalhes da vida de Jesus. E ao longo dessa catequese, a gente vai usar muito esse livro. Vamos fazer breves leituras aqui desse livro. E essas leituras, essa catequese e esses textos bíblicos que eu coloquei ali no quadro, serão para nós um subsídio de meditação ao longo dessa Semana Santa. É um roteiro de meditação. Então voltemos à Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, Jesus se reúne com seus apóstolos no cenáculo. E ele diz: desejo ardentemente comer essa Páscoa convosco. Jesus então faz algo aparentemente estranho. Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos apóstolos. Por que Jesus lava os pés dos apóstolos? Naquela Quinta-feira Santa, que na verdade, como eu disse, já era Sexta-feira Santa. Essa é a missão de Jesus, ele veio para isso, para lavar os nossos pés. O que significa lavar os pés? Os pés estavam sujos da poeira do mundo. Os pés estavam sujos da imundície do mundo. Ao se abaixar
Jesus se põe numa condição de escravo. E ao lavar os pés, ele quer dizer com isso que ele veio ao mundo para nos servir com a sua vida e com a sua vida ela nos purificar. Só que não é da sujeira do mundo, da poeira, mas da sujeira e da poeira do pecado. Então Jesus lava os pés dos apóstolos, mostrando para que ele veio e o que ele faria naquele dia que se iniciava, naqueles primeiros momentos daquela sexta-feira. Então Pedro disse: Senhor, jamais me lavará os pés. E é o que Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar os pés, vocês não terão parte comigo. Essa palavra de Jesus para Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo, é uma palavra para todo gênero humano. É como se Jesus dissesse: se eu não morrer na cruz, a porta do céu estará fechada para vocês. Queridos, quando a gente ofende a Deus é como podemos dizer assim, Deus é Deus, né? Não tem como uma palavra mais alta, mais sublime do que a própria palavra Deus. A dignidade de alguém, de uma ofensa, ela é do tamanho da pessoa ofendida. Se eu ofendo um colega de trabalho, depois eu lhe peço desculpas, e ele me desculpa, tá tudo certo. Se eu ofendo meus pais, sobre os quais tem um mandamento, o quarto mandamento que diz honrar pai e mãe, a gravidade ainda é maior, porque eu ofendi meu pai. Se eu ofendo o padre, a gravidade é ainda maior, porque o padre é o representante de Cristo, representante da igreja. Se eu ofendo o Papa, a gravidade é bem maior, porque o Papa é o vigário de Cristo. Então a gravidade da ofensa, ela tem o tamanho da pessoa que é ofendida. Entendeu? Uma coisa é você xingar um colega da escola, outra coisa é você xingar, sei lá, o rei da nação ou o presidente da república. Queridos, muito maior do que o Papa é Deus. E o pecado é uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus só pode ser remida por alguém que tem uma dignidade própria de Deus. Quem é a pessoa que tem a dignidade própria de Deus? Ninguém. Assim sendo, ao ofendermos a Deus pelo nosso pecado, as portas do céu estavam fechadas para nós. E só poderíamos entrar no céu se um homem que tivesse a dignidade de Deus pagasse pela nossa culpa, nos remisse dos nossos pecados. Só que esse homem não existia. Nunca existiu um homem Deus. E nunca existiria, a não ser que Deus se fizesse homem. É o que Jesus faz. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, eterno e todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus pelos séculos dos séculos, que para abrir a porta do céu para nós se faz homem. E ele se faz homem para quê? Para morrer no nosso lugar, para assim pagar a nossa culpa, para assim arrancar o documento da condenação que pesava sobre nós, para assim abrir com o seu sangue as portas do céu para nós. E é por isso que ele vai dizer em João 13: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Jesus deseja comer essa Páscoa conosco desde o pecado de Adão e Eva, desde que a porta do céu se fechou. Ali, quando Adão caiu e se manchou a criação, Deus já começou a preparar a redenção do mundo. E nessa sexta-feira santa, ao lavar os pés dos apóstolos, Jesus mostra para que ele veio. Ele veio para nos lavar da sujeira desse mundo que é o pecado. E depois que Jesus lava os pés dos apóstolos, ele institui a Santa Ceia, a Eucaristia na Santa Ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26, vai dizer que Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Depois ele toma um cálice de vinho, diz: bebei dele todos, esse é o cálice da nova aliança. Ali Jesus institui a Eucaristia. Por que Jesus instituiu a Eucaristia naquela quinta-feira, que não era quinta-feira, que era sexta-feira? Vocês lembram o que é a missa? A gente comentou. Foi na turma do primeiro ano que eu comentei. Mas vocês sabem o que é a missa, não é? A missa é o santo sacrifício de Cristo atualizado no tempo e no espaço. A Santa Missa é a atualização da paixão de Jesus no tempo e no espaço. Cada missa se renova de maneira incruenta, ou seja, de maneira sem sofrimento, a paixão de Jesus. É como se a missa rasgasse o véu do tempo e nos fizesse fazer a experiência que Ana Catarina Marique fez, de voltar no tempo e estar presente no Calvário.
A paixão de Jesus, a crucifixão e a morte de Jesus no Calvário foi um acontecimento tão grande que não coube no tempo, que transcende o tempo e se atualiza em cada vez que o sacerdote toma o pão nas suas mãos e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Por isso que Jesus institui a Eucaristia no início daquela sexta-feira santa. Ali Jesus mostra como se daria a nossa redenção pelos séculos até a segunda vinda dele, lavando os pés e nos remindo pela missa. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus nos ensina naquela quinta-feira, que, como a gente mais uma vez precisa repetir, não era quinta-feira, já eram as primeiras horas da sexta. Nos primeiros momentos daquela sexta-feira santa, Jesus nos mostra como que ele vai fazer a nossa redenção. Num primeiro momento, morrendo na cruz, o lava-pés, símbolo da morte de Jesus na cruz, que se abaixou até a morte, se fez obediente até a morte de cruz, vai dizer Filipenses 2, se fez obediente, se abaixou até a morte para lavar os nossos pés. E depois nos oferece o seu sacrifício em cada missa que é atualizada, cada vez que é celebrada ao longo dos séculos, pelos séculos. Aquela quinta-feira santa também foi o dia da traição de Judas. Vocês sabem qual que é o menor versículo da Bíblia? É João capítulo 13, versículo 30. Fala assim: Judas saiu e era noite. Quando Judas sai para entregar Jesus, o evangelista João faz questão de dizer que era noite. Era noite na alma de Judas. E aqui a gente tem um mistério. Existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Jesus na cruz nos oferece a redenção, mas a gente precisa aderir a essa redenção com a nossa vida. Judas era apóstolo, Judas havia ouvido as pregações de Jesus, Judas havia acompanhado Jesus por 3 anos, Judas havia visto Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães, transformar água em vinho e etc. Ressuscitar os mortos, mas Judas estava com o coração apegado aos bens materiais, às coisas que passam. Judas queria que o reino de Deus, que Jesus falava, fosse um reino no qual ele pudesse se beneficiar. Ele achava que Jesus ia ser um libertador político e que ia libertar Israel do Império Romano e estabelecer um novo reino do povo de Deus aos moldes do rei Davi, do rei Salomão. E nesse novo reino, em que Jesus seria o novo Salomão, Judas talvez fosse o primeiro-ministro. Esse era o pensamento de Judas. Então ele seguia Jesus por algum interesse. Toda vez que nosso coração se apega às coisas que passam, toda vez que nosso coração se apega às coisas do mundo, excessivamente, nós vamos nos tornando Judas. E o nosso coração vai fazendo noite. Porque a gente não pode servir 2 senhores. O próprio Jesus diz: não poder servir a 2 senhores. Ou você amará um e desprezará o outro. Então não poder servir a Deus ou ao dinheiro. Cada vez que a gente busca excessivamente as coisas que passam, a gente está renunciando às coisas que não passam. A gente está trocando os bens efêmeros, passageiros, fugazes desta vida pelos bens eternos. E é noite na alma. Quando se apaga a luz, vem a escuridão. Quando Jesus sai da alma, é noite. Quando Judas sai para trair Jesus, é noite. Então Jesus vai para o Getsemane. E Lucas 22, versículo 39, São Lucas vai começar a narrar a agonia de Jesus no Getsemane. No Getsemane, São Lucas vai dizer que Jesus sua sangue, como a uva que é espremida no lagar, libera o seu suco. E desse suco vai se fazer o vinho. Jesus havia dito no cenáculo que aquele cálice era o cálice do seu sangue. E no Getsemane, como uma uva esmagada, espremida, libera o seu suco, Jesus sua sangue. Mostrando assim que ele estava sendo esmagado pelo peso dos nossos pecados. E ele se deixa aprisionar. Ele se deixa aprisionar, porque sendo Deus, ele mesmo diz, né? Se eu quisesse, meu Pai enviaria um exército de anjos e me socorreria. Jesus se entrega como uma ovelha que se entrega no matadouro. Jesus se deixa prender. Eu quero meditar com vocês agora
já que alcançamos o momento em que Jesus é preso, eu quero meditar com vocês a flagelação de Jesus. Sob o olhar da beata Ana Catarina Emmerich, ela registrou a flagelação de Jesus na página 219. Antes da gente meditar a flagelação de Jesus, a gente precisa pensar por que Jesus foi flagelado. Vocês sabem que a flagelação era uma pena e a crucifixão era uma outra pena. Entenderam? Ou a pessoa era condenada a ser flagelado, ou a pessoa era condenada a ser crucificado. Eram coisas distintas. Ninguém era condenado a ser flagelado e depois crucificado. Por que então Jesus foi condenado à flagelação, sendo que depois ele foi crucificado? Vocês já pensaram sobre isso, não? E aí, meu amado, seja bem-vindo. Por que Jesus foi flagelado se ele ia ser crucificado? Você sabe? Por que Jesus foi flagelado se depois ele ia ser crucificado? Se a flagelação é uma pena e a crucifixão é outra pena, por que flagelaram Jesus? É a pena de chegar atrasado. Então, gente, olha só. Por que Jesus foi flagelado? Pilatos havia sido prevenido por Cláudia, que era a esposa dele, que durante a noite ela teve vários sonhos. E nesses sonhos, a Cláudia, a esposa de Pilatos, havia sido avisada que Pilatos não condenasse Jesus, porque Jesus era santo e inocente. E ela acorda e ela fala para Pilatos: não faça mal a esse justo, por causa dele fui atormentada por sonhos a noite inteira. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos conhecia aqueles fariseus e sabia que os fariseus acusavam Jesus por inveja. Pilatos não queria condenar Jesus à morte. Contudo, os fariseus insuflavam o povo, faziam o povo, inventavam mentiras para o povo, tentando convencer o povo a condenar Jesus. E aí Pilatos ficava naquela situação: se eu absolvo Jesus e não lhe dou condenação alguma, pode ter uma revolta, e essa revolta vai chegar aos ouvidos de César, e eu vou ter problema com Roma. Talvez eles até me tirem o meu emprego aqui de governador da Judéia. Mas ao mesmo tempo, se eu condeno Jesus à morte, como eles estão pedindo, eu estou fazendo uma injustiça. E a minha própria esposa já me disse que não era para fazer mal a esse justo, porque por causa dele ela teve sonhos a noite inteira. E aí Pilatos tenta fazer um meio termo: vou mandar flagelar Jesus. E aí Jesus já foi punido pela flagelação, e assim eu não preciso mandar crucificá-lo. Pilatos tenta fazer nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Queridos, quando a gente quer ser amigo do mundo, a gente sempre vai ser inimigo de Deus. Cada vez que a gente tenta agradar o mundo, estaremos flagelando Jesus. Entendeu? Cada vez que nós buscarmos agradar o mundo, estaremos flagelando Jesus. Página 227 do livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emmerich. Ela diz assim: amarrado à mesma coluna, alguns pobres condenados tinham sido açoitados até a morte por esses homens horríveis, cujo aspecto tinha algo de bruto e diabólico. Nosso Senhor, com os punhos e com as cordas, apesar de não lhes opor resistência alguma, arrastaram-no com brutalidade furiosa até a coluna da flagelação. Então eles pegam Jesus, que estava amarrado, e o arrastam com brutalidade até a coluna onde ele seria flagelado. E aí continua a beata Ana Catarina: é impossível descrever a brutalidade bárbara com que esses cães danados maltrataram Jesus nesse curto caminho. Estão no caminho entre o pretório de Pilatos e a coluna para ser flagelado. Tiraram-lhe o manto derrisório de Herodes e quase jogaram Nosso Senhor por terra. Orava de um modo comovente, Jesus, orava de um modo comovente e voltou a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que dilacerada de dor estava com as mulheres piedosas no canto das arcadas do mercado. Você viu o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson?
Então, essa cena aqui, Mel Gibson descreveu exatamente assim no filme. Esse olhar de Nossa Senhora para Jesus no momento em que ele ia ser flagelado. Exatamente como está no livro. Não longe do lugar da flagelação. E disse, voltando-se para a coluna, porque o obrigaram a despir-se também do pano que cingia os rins. Desvia de mim os olhos. Não sei se pronunciou essas palavras ou se as disse só interiormente, mas percebi que Maria Santíssima as entendeu, pois a vi nesse momento desviar o rosto e cair sem sentido nos braços das santas mulheres veladas que a rodeavam. Então abraçou Jesus a coluna e os algozes ataram-lhe as mãos, levantadas à argola de cima, dando-lhe arrancos brutais, praguejando horrivelmente todo o tempo. Puxaram-lhe assim todo o corpo para cima, de modo que os pés amarrados embaixo da coluna quase não tocavam o chão. Então eles amarram Jesus bem alto na coluna, de forma que Jesus fica na ponta dos pés. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores, em ignomínia nudez, em indizível angústia. E dois homens furiosos começaram com crueldade sanguinária a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés. Página 228, parágrafo 3º. Alguns soldados dos príncipes dos sacerdotes tinham travado relações com os carrascos e deram-lhe dinheiro. Trouxeram-lhe também um grande cântaro cheio de bebida vermelha e grossa, da qual beberam até ficarem embriagados. Vocês entenderam isso aqui agora, não? Eles flagelaram Jesus como diz a lei. E o que dizia a lei? Quantas chibatadas uma pessoa podia tomar? 40 menos uma. Então o máximo que a pessoa podia ser flagelada era 39 vezes. Mas os príncipes sacerdotes deram dinheiro para os homens que flagelavam Jesus. Para quê? Vocês lembram o que Pilatos tinha em mente quando ele mandou flagelar Jesus? O que ele tinha em mente? Vou mandar flagelá-lo para que ele não seja punido por crucifixão. E assim eu faço meio termo. Os príncipes sacerdotes perceberam isso. Então eles dão dinheiro para os flageladores para que eles matem Jesus já na flagelação. Então eles dão dinheiro para esses homens para que esses homens na flagelação matem Jesus. E aí continua a beata Ana Catarina. Os dois seguintes carrascos bateram em Jesus com flagelos. Eram curtas correntes ou correias, fixas num cabo, cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro. Então eles começam a bater em Jesus com correias com ganchos de ferro na ponta. Os ganchos de ferro arrancavam a cada golpe pedaços da carne e da pele de Jesus nas costas. Quem pode descrever o aspecto horrível desse doloroso suplício? Esses ganchos que arrancavam pedaços da carne, o filme do Mel Gibson mostra exatamente isso. No filme, o flagelador ele dá uma flagelada na mesa do chefe dos carrascos, puxa o chicote e arranca um pedaço da madeira da mesa. E durante a flagelação de Jesus no filme, tem uma cena bem forte em que ele dá uma chicotada nas costelas de Jesus e quando ele puxa, arranca a carne e aparece as costelas. É o que Ana Catarina Emmerich escreveu aqui. Mas a crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desligaram Jesus, ou seja, desamarraram Jesus e amarraram de novo com as costas viradas para a coluna. Então depois que flagelaram as costas de Jesus, amarraram de frente, com as costas com a frente e com as costas amarradas na coluna. Como, porém, estivesse tão enfraquecido, não podia manter-se de pé. Passaram-lhe as cordas finas sobre o peito e sobre os braços e debaixo dos joelhos, amarrando-o assim toda a coluna. Ou seja, depois de ser flagelado tão cruelmente, muito além da lei, já depois de ter sido chicoteado pela lei, os carrascos receberam dinheiro para matar Jesus na flagelação. Então eles começam a flagelar Jesus com essas pontas de ferro para arrancar a carne dele e tentar matar Jesus dessa forma. Jesus não morreu ainda. Então Jesus estava muito fraco, não conseguia ficar de pé, eles amarram Jesus na coluna de frente. E aí eles continuam. Também lhe ataram as mãos à coluna. Todo o corpo sagrado contraía-se dolorosamente. As chagas e o sangue cobriam-lhe a nudez. Como cães raivosos, caíram-lhe os carrascos em cima com os açoites. Um tinha uma vara mais delgada na mão esquerda, com a qual lhe batia no rosto. O corpo de Nosso Senhor formava uma só chaga. Não havia mais lugar são.
Eles começam a flagelar Jesus agora na parte da frente. E enquanto eles flagelavam Jesus com essas chicotes que arrancavam pedaços da carne, o outro algoz batia exclusivamente no rosto de Jesus. E não tinha mais nenhum pedaço do corpo de Jesus que não havia mais machucado. Ele olhava para os carrascos, Jesus olhava para os carrascos, com os olhos cheios de sangue, e suplicavam misericórdia. Mas redobravam os golpes furiosos, e Jesus gemia, cada vez mais fracamente. Ai! Horrível flagelação! Durava cerca de 45 minutos. Quando um estrangeiro, um homem do povo, parente do cego Cteifon, curado por Jesus, se aproximou precipitadamente da coluna pelo lado de trás e com uma faca em forma de foice na mão, gritou: parai, não flageleis este homem inocente até morrer. Os carrascos, meio embriagados, pararam espantados, e o homem cortou rapidamente, com um único golpe, as cordas de Jesus, que todas estavam seguras num prego de ferro, atrás da coluna. Depois, o estrangeiro fugiu e perdeu-se na multidão. Vocês entenderam isso, não? Quando eles estavam tentando matar Jesus na flagelação, um homem que era parente de um homem que Jesus havia curado da cegueira, aparece com uma faca na mão e corta as cordas que estavam amarrando Jesus, e Jesus cai. Jesus, porém, caiu desfalecido, ou seja, caiu desmaiado, ao pé da coluna, sobre a terra empapada de sangue. Os carrascos deixaram-no lá fora e foram beber. Queridos, meditarmos sobre a flagelação de Jesus. Eu disse que o objetivo da catequese de hoje seria a gente meditar. Como que a gente medita sobre isso? A gente lê o texto da flagelação, a gente pensa no motivo da flagelação. Qual foi o motivo da flagelação de Jesus? A covardia de Pilatos, o amor de Pilatos pelas coisas do mundo. Ele tinha medo de perder o cargo dele. Ele tinha medo de que se levantasse uma revolta e que o governador, o imperador, né? Ele era o governador, o imperador César, o removesse do seu cargo ou o punisse. E aí ele quis agradar a Deus e ao mundo. Ele quis fazer o que Cláudia falava, a esposa dele, não matar Jesus, mas ao mesmo tempo satisfazer os judeus que gritavam pela condenação de Jesus, o flagelando. E esse é o resultado. Toda vez que a gente quer agradar a Deus e ao mundo, nós somos inimigos de Deus. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Ou buscamos as coisas de Deus, ou nós o flagelamos. E o que é a flagelação de Jesus? Cada vez que a gente comete um pecado, nós estamos dando uma chicotada dessa nas costas de Jesus. Eu faço essa meditação. Cada pecado venial é uma chicotada nas costas de Jesus. Desse jeito, arrancando pedaços. E mesmo assim a gente peca deliberadamente. São Domingos Sábio dizia assim: antes morrer do que pecar. Por quê? Porque ele entendia o que é a gravidade do pecado. Quando a tentação vier e você estiver na iminência de pecar, pense o seguinte: o meu pecado custou a morte de Deus. Essa é a gravidade do pecado. Depois, Jesus foi flagelado, ele foi coroado de espinhos. Página 219. Ana Catarina Emmerich fala um pouco da coroação de espinhos de Jesus. Ela diz assim: depois que eles tiram Jesus do lugar em que ele ia ser flagelado, eles levam Jesus para o pátio. Ela diz assim: empurraram-no para o pátio, e um deles trouxe um comprido saco branco que se achara no quarto do porteiro, em que havia tempos viera uma remessa de algodão. Então eles pegam um saco branco que há muito tempo veio com uma remessa de algodão, cortaram com as espadas um buraco no fundo do saco e meteram-no por entre grandes gargalhadas sobre a cabeça de Jesus. Então pega o saco de algodão, põe na cabeça de Jesus como se fosse um manto, né? Outros trouxeram um farrapo vermelho e pôs-lhe ao redor do pescoço como um colar. O saco caía-lhe sobre os pés. Então eles colocam um manto vermelho em volta do pescoço de Jesus e esse saco de algodão que ia do ombro até os pés, para zombar de Jesus como se fosse um rei, né? Então se inclinaram diante dele e empurraram-no entre ditos insultantes, cuspiam
e batiam-lhe no rosto, porque não tinham respondido ao rei e prestavam-lhe outras 1000 homenagens escarnecedoras, ou seja, debochando, homenageavam Jesus como se ele fosse um rei. Atiravam-lhe lama. Imagina você, Jesus cheio de chagas. Chagas que faziam pendentes até os seus ossos, né? Faziam aparecer os ossos com as chagas da costela. Eles jogavam lama em Jesus. Cuspiam-lhe, davam-lhe arrancos, como para fazê-lo dançar. Depois o fizeram cair com um longo manto derrisório, ou seja, um longo manto de deboche, né? A roupa de deboche. E arrastaram-no por um esgoto que passava no pátio, ao longo dos edifícios, de modo que a cabeça sagrada do Salvador batia de encontro às colunas e pedras angulares. Vocês entenderam isso, não? Eles pegaram Jesus e o arrastaram no esgoto, e a cabeça de Jesus ia batendo nas colunas, tipo uns degraus, né? Ia batendo a cabeça de Jesus no esgoto. E Ana Catarina Emerich continua. Depois levaram-no e começaram as crueldades de novo. Lhe deram diversas pauladas na cabeça. Foi-me revelado que sem esse auxílio de Deus, as pauladas teriam sido mortais. Então Deus auxilia nosso Senhor para que ele não morra. Porque se não fosse um milagre, aquelas pauladas teriam provocado, isso é claro, né, um traumatismo craniano e Jesus teria morrido. Página 234. Arrastaram a Jesus para a coluna e empurraram-no brutalmente, com o corpo despido e ferido, sobre o escabelo coberto de pedras e cacos. O que é esse escabelo coberto de pedras e cacos? Vocês têm ideia do que é isso, não? Vocês ouviram falar, né? Até que seus inimigos sejam jogados aos cabelos de seus pés, vai dizer o Salmo. Mas o que é esse cabelo? Esse cabelo era um local em que a pessoa apoiava os pés. Entendeu? Então eles pegaram um escabelo, que era um local onde a pessoa apoiava os pés, e encheram de cacos pontiagudos. E esses cacos cortavam os pés de Jesus como navalhas. Então eles colocam Jesus em pé nesse escabelo cheio desses cacos pontiagudos e cortantes, que vão dilacerando os pés de Jesus. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha 2 palmos de altura, era muito espessa e trançada com arte. Em cima tinha uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe em redor da fronte, ou seja, em redor do rosto, em redor da cabeça, né? Com uma ligadura e ataram-na atrás com muita força, de modo que formava uma coroa ou um chapéu. Os espinhos, pela maior parte, foram propositalmente virados para dentro. Não posso relatar todas as torturas e ultrajes que os carrascos inventaram para escarnecer o pobre Salvador. Ai, Jesus sofreu horrível sede, pois em consequência das feridas causadas pela desumana flagelação, estava com febre e tremia. A pele e os músculos dos lados estavam dilacerados e deixavam entrever as costelas em vários lugares. Mais uma vez, Santa Catarina Emerich queria dizer que como Jesus, a flagelação teve a sua carne arrancada, em diversos lugares as costelas, os ossos, Jesus pendiam. A língua contraía-se espasmodicamente. Somente o sangue sagrado lhe corria da fronte. Compadecia-se da boca ardente que se abria ansiosa. Mas aqueles homens horríveis tomaram-lhe a boca divina por alvo de nojentos escarros. Ou seja, Jesus, sentindo dor e sede, a língua de Jesus começava a ter espasmos, é como se estivesse se contraindo. A musculatura da língua começava a se contrair, Jesus ficava com a boca aberta. Eles começaram a escarrar dentro da boca de Jesus. Jesus foi assim maltratado por cerca de meia hora. Quanto tempo Jesus foi flagelado? 45 minutos. Quanto tempo Jesus sofreu as dores da paixão? As dores da coroação de espinhos? 30 minutos. E aí Jesus é apresentado para Pilatos. Reconduziram então Jesus ao palácio de Pilatos, a coroa de espinhos sobre a cabeça, o caniço nas mãos amarradas, coberto do manto vermelho.
Jesus estava desfigurado pelo sangue que lhe enchia os olhos e lhe escorria na boca sobre a barba. O corpo, coberto de pisaduras e feridas, parecia-lhe como um pano ensopado de sangue. Andava curvado e cambaleando. O manto era tão curto que Jesus precisava curvar-se para cobrir a nudez, porque lhe tinham arrancado toda a roupa no ato da coroação de espinhos. Quando o pobre Jesus chegou ao primeiro degrau da escada diante de Pilatos, até esse homem cruel estremeceu de horror e compaixão. Apoiou-se a um dos oficiais, ou seja, Pilatos. Quando viu Jesus coroado de espinhos, flagelado, as pernas de Pilatos ficaram bambas e ele quase caiu, teve que se segurar num dos oficiais. Apoiou-se em um dos oficiais e, como o povo e os sacerdotes ainda gritavam e insultavam, exclamou: se o demônio dos judeus é tão cruel, então não deve ser bom ir morar com ele no inferno. Queridos, certa vez, a Santa Faustina Kowalska, que tinha vocação religiosa, foi freira, mas quando ela era jovem, ela disse que queria ser freira. E os pais dela não autorizaram ela a ser religiosa. E ela, como era uma pessoa santa e vivia os mandamentos, é claro, ela se lembrou do 4º mandamento, que diz honrar pai e mãe. Então ela disse: se meus pais não querem que eu seja freira, então eu vou fazer a vontade dos meus pais, porque a vontade dos meus pais é a vontade de Deus. E há algum tempo ela evitou pensar na vocação religiosa. Um dia, quando ela tinha 19 anos, ela foi convidada para um baile. E ela foi para esse baile com a irmã dela. Isso no ano de 1920 e pouco, acho que 1926. E em 1926 os bailes não eram como os bailes de 2024, Graças a Deus, não eram. E infelizmente os bailes de 2024 não são mais como os bailes de 1926. Os bailes de 1926, a começar, se davam de dia, não de noite. E era uma manhã. E ela foi a esse baile com a irmã dela. E de repente, um rapaz chamou ela para dançar. E ela era vocacionada para ser religiosa. Ela aceitou dançar com esse rapaz. Quando ela começa a dançar com o rapaz, Jesus aparece para ela como Itiomo, ou seja, desse jeito. Desse jeito que Ana Catarina Emerick descreveu. Jesus aparece para Faustina Kowalska, todo chagado, as costelas pendentes, a coroa de espinhos penetrando na face, a coroa de espinhos pegava no supercílio, saía aqui próximo do olho, todo chagado, as barbas arrancadas. Ana Catarina Emerick vai dizer que quando Jesus foi preso na Quinta-feira Santa, foi interrogado no pretório, arrancaram a barba de Jesus com as mãos, tufos da barba, tufos do cabelo, completo de chagas. E aí Jesus diz para Santa Faustina: até quando? Até quando? Até quando? Ou seja, até quando você vai fazer isso comigo? Querido, se Jesus aparece assim para Santa Faustina e dá a entender que a recusa dela de ir para o convento o flagelava dessa forma que a gente leu aqui, o que os nossos pecados não fazem? Qual é a gravidade dos nossos pecados, das nossas infidelidades, das nossas traições? Qual é a gravidade do nosso pecado? O que nós não temos feito a Jesus. Ao lermos aqui a coroação de espinhos e a flagelação de Jesus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ficarmos horrorizados com a crueldade daqueles homens. Mas é as crueldades que hoje nós cometemos como Jesus. Santa Faustina Kowalska era santa, Santa Faustina Kowalska era virgem, Santa Faustina Kowalska rezava, vivia a vida da graça, vida sacramental, e Jesus aparece assim para ela e diz: até quando você vai fazer isso comigo? Imagina a gente, imagina eu. Isso é exercício meditativo. Essa é a proposta para essa semana. Pensar na paixão de Jesus e aplicar a paixão de Jesus à sua vida. Depois conversar com Jesus a respeito disso. Temos pouco tempo, está acabando a catequese. Vamos para o carregamento da cruz. Página 252. Do Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emerick. Como o nosso tempo é pequeno, quero ler só um pedacinho, um detalhe do carregamento da cruz.
Olha que interessante. Interessante não é uma palavra muito apropriada, né? Mas olha só como isso aqui chama atenção. Jesus estava carregando a cruz rumo ao Calvário. E Ana Catarina Emerick vai dizer assim: os carrascos andavam mais perto dele. Das janelas e dos buracos dos muros o vaiava a gentalha. Ou seja, ele ia carregando a cruz, os carrascos próximos de Jesus e as pessoas vaiando e xingando Jesus. Escravos que lá trabalhavam atiravam-lhe lama e restos imundos da cozinha. Então, quando ele passava perto das casas, os escravos atiravam lama em Jesus e comida podre. Patifes perversos derramavam-lhe em cima água suja e fétida dos esgotos. Então, naquela época, não existia esgoto como tem hoje, vasos sanitários, as pessoas faziam aquilo que há pouco tempo se fazia ainda, né? Usavam pinicos, né? Depois dispensavam esses excrementos em algum lugar ou de alguma forma. Então, eles pegavam esses pinicos com fezes e urina e jogavam em cima de Jesus enquanto ele carregava a cruz. E olha só isso aqui que vai dizer Ana Catarina Emerick. Até crianças, instigadas pelos velhos, juntavam pedras nas roupinhas e, saindo das casas e atravessando o séquito a correr, jogavam as pedras no caminho, aos pés de Jesus. Assim foi Jesus tratado pelas crianças, que tanto amava, abençoava e chamava de bem-aventuradas. As crianças saíam e jogavam pedras. E como que estavam os pés de Jesus? Vocês lembram o que fizeram com os pés de Jesus na coroação de espinhos? Colocaram um escabelo com cacos de louça e pedras pontiagudas e cortaram todos os pés de Jesus. E os pés de Jesus todos chagados, todos cortados, todos cheios de talhos, de ferimentos, ainda tinham que pisar nessas pedras que as crianças colocavam para que Jesus pisasse. As crianças. Sabe aquele pecadinho que você fala assim, é só uma mentirinha? São essas pedras aqui. É só uma gula, só uma preguiça. Hoje eu não vou não. São essas pedras aqui. Quantas pedras nós não temos colocado diante de Jesus carregando a cruz? A crucifixão. A crucifixão é bastante coisa para ler. Eu marquei aqui da página 271 à página 273. É muita coisa para ler. Então eu vou pegar algum trecho pequeno para que a gente possa meditar, porque afinal de contas a crucifixão é o mais importante. Eu vou ler tudo, porque nosso tempo é curto, né? Vou ler o momento que Jesus é pregado na cruz. Jesus, imagem viva da dor, foi estendido pelos carrascos sobre a cruz. Ele próprio se sentou sobre ela e eles brutalmente o deitaram de costas. Colocaram-lhe a mão direita sobre o orifício do prego, no braço direito da cruz, e aí amarraram o braço. Então amarraram o braço direito de Jesus no lenho da cruz. Um deles se ajoelhou sobre o santo peito. Um homem põe o joelho no peito de Jesus. Enquanto outro homem segurava a mão, que se estava contraindo, e um terceiro colocou o cravo grosso e comprido, com a ponta limada, sobre essa mão cheia de bênção e cravou nela, com violentas pancadas, com um martelo de ferro. Doces e claros gemidos ouviram-se da boca do Senhor. O sangue sagrado salpicou os braços dos carrascos. Rasgaram-lhe os tendões das mãos, os quais foram arrastados com o prego triangular para dentro do estreito orifício. Contei as marteladas, mas esqueci na minha dor este número. A Santíssima Virgem gemia baixinho e parecia estar sem sentidos exteriormente. Madalena estava desnorteada. Página 272. Depois de terem pregado a mão direita de Nosso Senhor, viraram os crucificadores, que a mão esquerda, que tinha também amarrado ao braço da cruz, não chegava até o orifício do cravo, que tinham perfurado a 2 polegadas diante das pontas dos dedos. Essa cena aqui, o Mel Gibson também retrata exatamente assim no filme. Eles pregaram a mão direita de Jesus, quando foram pregar a mão esquerda, eles tinham feito um caminho com prego na madeira, só que a mão esquerda de Jesus não alcançava esse caminho, entenderam? Então estava longe ainda. E aí o que eles fizeram? Mudaram o lugar do prego? Não.
Por isso ataram uma corda ao braço esquerdo de Salvador, ou seja, amarraram uma corda na mão de Jesus, e apoiando os pés sobre a cruz, colocando o pé assim na cruz, puxaram a toda força até que a mão chegou ao orifício do cravo. Então puxaram e estenderam a mão de Jesus com uma corda até chegar ao orifício. Jesus dava gemidos tocantes, pois deslocaram inteiramente os braços das articulações, os ombros, violentamente distendidos, formavam grandes cavidades axilares, os cotovelos se viam as juntas dos ossos, o peito levantou-se-lhe, as pernas encolheram sobre o corpo, os carrascos ajoelharam-se sobre os braços e o peito e amarraram-lhe fortemente os braços e cravaram então cruelmente o segundo prego na mão esquerda. Jorrou alto o sangue e ouviram-se os agudos gemidos de Jesus por entre as pancadas do pesado martelo. Os braços do Senhor estavam distendidos, que formavam uma linha reta e não cobriam mais os braços da cruz, que subiam de uma linha oblíqua. Ficava um espaço livre entre esses e as axilas do divino Marte. Vocês entenderam isso, não? Eles puxaram os braços de Jesus de tal forma que o cotovelo se deslocou, o ombro se deslocou, o externo se deslocou e todo o corpo de Jesus ficou deformado. De forma que a pele é uma só e o corpo de Jesus estendido para lá, as pernas se encolheram, porque a pele foi esticada naquele sentido. Entenderam? E aí, como as pernas de Jesus estavam estendidas, o braço de Jesus ficou reto na cruz, e a cruz, como a gente vê ali, é reta, né? Mas a cruz não era reta, era oblíqua. E aí Jesus ficou com o braço estendido, quase que fora do lenho esquerdo da cruz. A Santíssima Virgem sentiu todas essas torturas com Jesus. Estava de uma palidez cadavérica, e fracos gemidos saíam-lhe da boca. Os fariseus dirigiam insultos e zombarias para o lado onde ele estava. Então os fariseus xingando Nossa Senhora. Por isso os amigos conduziram-na para junto das outras santas mulheres, que estavam mais afastadas no lugar do suplício. Madalena estava como louca, feria o rosto de modo que tinha as faces e os olhos cheios de sangue. Para encerrar uma última meditação. Todo o corpo do Salvador tinha se contraído para o lado da cruz. É como acabei de falar, né? Pela violenta extensão dos braços, e os joelhos tinham se lhe dobrado. Os carrascos lançaram-se então sobre os joelhos de Jesus, e por meio de cordas amarraram os joelhos ao tronco da cruz. Mas pela posição errada dos orifícios dos cravos, os pés ficaram longe da peça da madeira que os devia suportar. E você já imagina o que eles fizeram, né? Vocês entenderam isso? Né? O corpo de Jesus foi esticado, então os joelhos de Jesus suspenderam, que a pele foi esticada, e os pés de Jesus saíram no buraco da madeira, onde deveriam ser pregados. Então começaram os carrascos a praguejar e insultar, ou seja, a amaldiçoar e insultar. Alguns julgavam que se deviam furar outros orifícios para os pregos das mãos, pois mudar o suporte dos pregos era difícil. Outros, horrível troça de Jesus, ele não quer estender-se, disseram, mas nós lhe ajudaremos. Eles disseram, ele não quer se estender, então a gente vai ajudar ele a se estender. Atando cordas à perna direita, puxaram-na com horrível violência, até o pé tocar no suporte, e amarraram-no à cruz. Foi uma deslocação tão horrível que se ouvia estalar o peito de Jesus, que gemia alto. Oh meu Deus, oh meu Deus. Tinham-lhe amarrado também o peito e os braços para os pregos não rasgarem as mãos. O ventre encolheu-se inteiramente. As costelas pareciam a ponto de se destacar do externo. Então, ou seja, as costelas saíram no externo e ficaram aparecendo no peito. Você sabe que a costela é presa no externo, né? Então o osso da costela se desprendeu e ficou pendendo, aparecendo no peito. Foi uma tortura horrorosa. Amarraram depois o pé esquerdo com a mesma brutal violência, colocando-o sobre o pé direito. E como os pés não repousavam com bastante firmeza sobre o suporte para serem pregados juntos, perfuraram primeiro o pé esquerdo com um prego mais fino e de cabeça mais chata do que os cravos, como se fura a sovela.
Feito isso, tomaram um cravo mais comprido que o das mãos, o mais horrível de todos, e passando-o brutalmente pelo furo feito no pé esquerdo, atravessaram a marteladas o pé direito, cujos ossos estalavam, até o cravo entrar no orifício do suporte, e através deste no tronco da cruz. Olhando de lado, a cruz, vi como o prego atravessou os 2 pés. Essa tortura era a mais dolorosa de todas, por causa da distensão de todo o corpo. Contei 36 golpes de martelo no meio dos gemidos claros e penetrantes do pobre Salvador. As vozes em redor, que proferiam insultos e maldições, pareciam mais sombrias e sinistras. E isso interessante foi diante dos olhos da Santíssima Virgem. E para terminar essa catequese, meditando sobre a paixão de Jesus, eu quero meditar com vocês João 19:25. Jesus, nessa situação, entregando a sua vida na cruz, nos deixa uma herança. É claro que a morte de Jesus na cruz abriu para nós as portas do céu. Depois eu quero convidar vocês a lerem esse livro aqui também, Vida, a Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro foi escrito por um médico chamado Pierre Barbet. Aqui ele pegou o Santo Sudário e ele relata o sofrimento de Jesus a partir das marcas do Santo Sudário. Muito bom em complemento a esse livro aqui. Esses 2 livros aqui são muito bons para meditar na Semana Santa. Qual foi a herança que Jesus nos deixou na cruz? Qual foi a herança de Jesus na cruz? Marcos capítulo 15, 23, vai dizer que os carrascos ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra. Você sabe o que era o vinho misturado com mirra? O vinho misturado com mirra era um tipo de analgésico que eles davam para os condenados para que eles não gritassem muito. Só que ele era um analgésico entorpecente. Então a pessoa ficava entorpecida e perdia a consciência. Jesus se recusa a tomar o vinho misturado com mirra. Apesar de que a dor de Jesus era tremenda, mesmo assim Jesus se recusa a tomar o vinho misturado com mirra, porque Jesus não queria perder a consciência. Por que Jesus não queria perder a consciência na cruz? Vocês têm ideia? João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Maria, irmã de Cleofas, e Maria Madalena. Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. E aí o que Jesus fala para Nossa Senhora? João 19, 25. Jesus diz para Nossa Senhora, olhando para São João Evangelista. Ele olha para São João e diz: eis aí a tua mãe. Depois ele olha para Nossa Senhora e fala: eis aí o teu filho. O Evangelho diz que daquela hora em diante, São João a recebeu em sua casa. Nossa Senhora é nossa herança na cruz. Jesus se recusa a tomar a bebida entorpecente para não perder a consciência, porque ele queria nos deixar uma herança. Essa herança é Nossa Senhora. A Santíssima Virgem, ela é virgem no corpo, né? Como ensina a igreja, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Mas ela é virgem, sobretudo, na alma. Ou seja, ela nunca pecou. Ela é imaculada Conceição. De todas as pessoas que existiram, desde Adão e Eva até o último homem, todos nós temos parte na cruz de Jesus. Todos nós fizemos parte dessa tortura de Jesus que a gente meditou um pouquinho. A gente meditou aqui, 1, 2, 3, 4 páginas desse livro. A gente meditou 4 páginas. Esse livro tem 501 páginas, a gente meditou 4. A parte da paixão de Jesus, esse livro fala de toda a vida de Jesus, né? Então a parte da paixão de Jesus, desde o Getsemane, eu vou começar aqui, a última ceia, página 103, começa a falar da paixão de Jesus. E vai até a crucifixão, sepultura, vai até a página 313. Então, do 103 a 313, são 210 páginas. A gente leu 4. Então, leia esse livro, medita nesse livro. O que a gente lê hoje é só uma gotinha do oceano. Esse livro aqui, ele é tremendo, tremendo. E todos nós fazemos parte disso. Os nossos pecados causaram isso. Foram os nossos pecados. Só existe uma pessoa que não causou nenhuma dor a Jesus na sua paixão, que foi a Santíssima Virgem.
Ela é a nossa herança na cruz. Se nós não quisermos ofender a Jesus, precisamos nos aproximar dela. E é por isso que Jesus, na sua paixão, diz: eis aí a tua mãe. O que é uma mãe? Uma mãe é aquela que gera, que dá a luz e que educa. Nossa Senhora é aquela que é capaz de nos gerar na graça e de nos dar a luz da graça e de nos educar para que a gente não mais continue crucificando Jesus a cada dia com os nossos pecados. Jesus morre na cruz. João 19, de 28 a 34, São João Evangelista vai dizer, vai narrar a morte de Jesus, e vai dizer que depois que Jesus morreu, um soldado transpassou o lado de Jesus com uma lança do qual jorrou sangue e água. O sangue e água, fonte de misericórdia, símbolo dos sacramentos. Jesus então é sepultado no Santo Sepulcro. No final daquele dia, ainda antes de anoitecer, antes de se encerrar aquela sexta-feira, né? Jesus é sepultado no Santo Sepulcro às pressas, e o sábado santo, todo mundo tinha desistido. Todos os apóstolos tinham desistido, todos os discípulos de Jesus tinham desistido, porque afinal de contas Jesus tinha morrido na cruz, tinha acabado tudo. Acabou tudo naquele sábado santo. Não tinha mais sentido. Acabou tudo. Jesus morreu na cruz. Acabou tudo. Tanto que no domingo, o que Maria Madalena vai fazer? Ela vai ao túmulo para quê? Para terminar o sepultamento, não é? Ela vai terminar de sepultar Jesus porque ele foi sepultado às pressas, porque no sábado não se podia fazer nada. E se eles não sepultassem Jesus ainda na sexta-feira, Jesus ia ter que ficar insepulto, né? Na cruz, o sábado inteiro, até o domingo. Então, eles correm e sepultam Jesus às pressas. Envolve Jesus no santo sudário, e sepulta Jesus correndo. No domingo, Maria Madalena e as outras mulheres vão terminar de sepultar o corpo de Jesus. Terminar de embalsamar e de sepultar o corpo. Por quê? Jesus já tinha dito várias vezes que ele ressuscitaria. O Filho do Homem deve ser entregue, sofrer muito da parte de Deus, mas ressuscitará ao terceiro dia. Jesus havia dito 3 vezes. Foram 3 anúncios da sua paixão, morte e ressurreição. Mas os discípulos não entenderam isso. Naquele sábado santo, acabou tudo. A gente falou da quinta-feira santa, que na verdade não é quinta, é sexta. Meditamos a catequese inteira sobre a sexta-feira e agora estamos no sábado. Tríduo Pascal, lembra? Segundo dia, sábado. Aonde se resumiu a fé naquele sábado santo? A fé, ou podemos dizer assim, a igreja, se resumiu a quem naquele sábado santo? A igreja se resumiu ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Você sabe que sábado é o dia de Nossa Senhora, né? A igreja tem dias. Domingo é o dia do Senhor, porque ele ressuscita no domingo. Segunda-feira é dia das almas do purgatório. Terça-feira é o dia dos Santos Anjos. Quarta-feira é dia de São José. Quinta-feira é o dia da Eucaristia. Sexta-feira é o dia da Paixão. E sábado é o dia de Nossa Senhora. Sábado é o dia de Nossa Senhora porque naquele sábado santo a igreja se resumiu a uma única pessoa, Nossa Senhora. Só ela tinha fé na ressurreição de Jesus. E naquele sábado santo, Nossa Senhora esperou o ressuscitado. Ela não sabia que horas, mas ela sabia que no próximo dia, Jesus ressuscitado a visitaria. Quando a cruz nos visitar, voltando lá no início da catequese, quando nós fomos colocados na cruz como São Dimas, a gente só vai permanecer fiel se a gente aceitar Nossa Senhora como nossa mãe, conforme Jesus nos entregou em João 19, 25. Nossa Senhora é aquela que sabe que Ele ressuscitará. É aquela que é capaz de nos ajudar a esperar contra toda esperança. Essa é uma expressão do Papa Paulo VI, num documento chamado Marialis Cultus, o culto da Virgem Maria, que ele lançou no meados da década de 60, início da década de 70, pouquinho antes da sua morte. O Papa Paulo VI escreveu esse documento Marialis Cultus. Na verdade, eles queriam um dogma mariano no Concílio Vaticano II, e por questões teológicas acabou não saindo o dogma mais um dogma mariano que se planejava, muitos teólogos queriam. Então, o Papa escreve esse documento Marialis Cultus,
para falar sobre a devoção à Nossa Senhora. E nesse documento tem uma expressão do Papa Paulo VI que ele diz assim: Maria esperou contra toda a esperança, ou seja, ninguém mais esperava. Mas aquele sábado santo só passava uma coisa na cabeça de Nossa Senhora. Sabe o que passava na cabeça de Nossa Senhora naquele sábado santo? A promessa do anjo Gabriel. Ele será grande e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naquele sábado santo, quando ela se lembrava da paixão de Jesus, quando ela se lembrava da flagelação, ela dizia no coração dela: ele será grande e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando ela se lembrava da coroação de espinhos, ele será grande e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando ela se lembrava da cruel crucifixão de Jesus, como ele foi todo dilacerado, os ossos pendentes, o corpo esticado, os ossos deslocados, ela dizia: ele será grande e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se a gente estiver bem unido a Nossa Senhora, numa grande devoção pela Imaculada, a Senhora das Dores, ela vai nos ajudar a perseverar e a esperar contra toda esperança. E aí chega o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa é a nova criação. Se renova. Eis que faço novas todas as coisas, vai dizer o Apocalipse. No domingo de Páscoa, Jesus restaura por completo a sua criação. Aquilo que o demônio havia destruído com o pecado de Adão e Eva, Jesus reinaugura no domingo de Páscoa. E é por isso que Jesus ressuscita no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Estamos começando tudo de novo. Jesus ressuscita no início da manhã, acabou, venceu as trevas, o sol nasceu. O sol que nasce é símbolo de Jesus que vence as trevas. Não existe noite que pode suportar a luz do sol. Não existe noite que possa impedir o sol de nascer. Não, a morte não pôde impedir Jesus de restaurar todas e de renovar todas as coisas. A ressurreição de Jesus se dá no raiar do sol para nos ensinar que ninguém pode vencer o sol da justiça que é Jesus. Noite alguma, treva alguma, pode vencer o sol da justiça. Por isso Jesus ressuscitando no domingo de manhã. E ressuscitando no domingo de manhã, com certeza, ele vai visitar Nossa Senhora. Por isso, gente, quando a cruz nos visitar, quando tudo parecer que não tem jeito, a gente só tem que pensar em duas coisas. Duas coisas. Fugir do pecado e permanecer fiel a Jesus. E esperar como Nossa Senhora esperou contra toda esperança, até chegar o domingo da Páscoa. Não existe noite que possa impedir o sol de nascer. Não existe tentação, demônio, pecado, cruz, tribulação, angústia, sofrimento que possa impedir a glória daquele que confia e espera em Jesus. Como Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que Ana era casada e naquela época o casamento não era monogâmico, como depois se tornou por vontade de Deus, mas naquela época os homens podiam ter 2 esposas, 3. O marido de Ana tinha 2 esposas. Se eu não me engano, o nome da outra mulher era Eucana, mas não tenho certeza. E essa outra mulher tinha diversos filhos, e Ana era estéril. E todos os anos, quando eles iam a Jerusalém oferecer o culto a Deus, essa outra esposa ficava zombando de Ana e debochando dela porque ela não era mãe, ela não tinha filho. E ela sofria muito com isso. Até que ela foi e rezou, pediu a Deus que lhe desse a graça de conceber e ter um filho. E ele disse a Deus que se ela tivesse um filho, ela o ofereceria a Deus, ao profeta Samuel. E olha que interessante, a palavra de Deus diz que depois que Ana orou, ela estava triste, ela estava angustiada, ela estava depressiva. Mas a palavra de Deus diz que depois que Ana orou, ela se alegrou, voltou para sua casa, comeu e se alegrou. Quer dizer, ela apenas tinha rezado. Ela apenas tinha pedido. Deus não falou com ela não viu um anjo, entendeu? Não teve promessa alguma.
Teve pelo contrário, o profeta, o Eli, que era o sacerdote, falou assim para ela: você tá bêbada? Tá rezando aí, mexendo com a boca não falar, você tá bêbada? Ela diz assim: a sua serva não está bêbada, a sua serva geme de aflição e dor diante de Deus. Então ela ainda foi, o sacerdote ainda deu uma lambada nela para completar, né? Mas depois da oração, a palavra de Deus vai dizer no Samuel capítulo 1, que ela se alegrou diante de Deus, se alimentou e ficou feliz. Por quê? Porque ela tinha certeza que Deus atenderia a sua oração. Como Nossa Senhora tinha certeza que o Senhor ressuscitaria no domingo, porque ele havia dito 3 vezes. Como a gente tem que ter certeza na cruz, que não existe treva alguma, noite alguma, que possa impedir o sol de nascer. Jesus é o vencedor. Cabe a nós participarmos da vitória de Jesus. Como que participaremos da vitória de Jesus? Lutando contra o pecado, suportando a cruz com paciência. E aí a gente, morrendo com Jesus na nossa cruz, vamos ressuscitar com Ele no 3º dia. Amém? Semana Santa, segunda-feira. Meditem, pensem na paixão de Jesus e rezem sobre isso. A meditação é isso que nós fizemos. É ler um texto, pode ser o Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro aqui você encontra na Canção Nova. Muito fácil de achar na Canção Nova. Nas livrarias católicas normalmente tem. Esse livro aqui é um livro muito famoso, então normalmente tem nas livrarias católicas. Não sei se aqui, né, em Taubaté tem, porque esse livro aqui eu comprei tem mais de 20 anos já, esse livro aqui. Esse livro aqui tem mais de 20 anos que eu comprei. Então, e eu comprei lá no Rio de Janeiro esse livro aqui. Então aqui em Taubaté eu não vi. Ó, esse aqui é de 2007. 2007 tem quantos anos pra cá? 17 deu 10, né? Quantos anos? 17 anos, né? 17? Então tem 17 anos. Falei que tem mais de 20, não tem. Tem 17 anos. Enfim, já tá velhinho, né? E esse daqui é mais antigo ainda. Esse aqui, nossa, esse aqui é antigão. Esse aqui, antes, 1983. Mas não foi eu que comprei, né? Esse aqui veio, né? Veio chegando nas minhas mãos. Mas esse aqui é de 1983. Mas ainda é editado. A editora do professor Felipe Aquino edita esse livro aqui. A editora Cleofas. Então ela edita até hoje com essa mesma capa, desse mesmo jeito aqui. Esse modelo aqui é de 83, né? Na minha mão. Mas o professor Felipe Aquino continua editando esse livro até hoje. Então meditem. Assistam o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Eu vou mandar no grupo o link do filme para vocês assistirem. Assistam o filme aos poucos. Você assistiu o filme todo, tem 2 horas e pouco de filme. É só sobre a paixão. O filme começa na agonia no Jardim das Oliveiras e termina com a ressurreição de Jesus. Mas eu gosto de assistir. Sabe como que eu gosto de assistir esse filme? Rezando texto. Eu rezo o texto dos Mistérios Dolorosos. Então, quando eu estou meditando na agonia de Jesus no Getsemane, eu assisto um pedaço do filme sobre a agonia de Jesus. Eu vou rezando o texto. Eu assisto sem áudio. Tiro o áudio, põe um fundo musical, só um instrumental. Eu rezando o texto, assistindo o filme na parte da agonia, depois na parte da flagelação, na parte da coroação de espinhos. Esse livro aqui, o filme é exatamente isso que a gente leu. Então, você assistir o filme, você vai... É como se você estivesse lendo de novo esse livro. Entendeu? E meditem sobre a paixão de Jesus. Meditar é ler, pensar, colocar isso na sua vida, aplicar isso na sua vida e rezar sobre isso, conversar sobre isso com Jesus. Isso é meditação. Isso é oração de verdade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.